Em Terra Nostra, Janete fala friamente com Mariana sobre o destino cruel e premeditado do bebê, sua voz cortante e gelada ecoando pelo ambiente sombrio. Eu estou dizendo claramente que aquela italianinha ou italianinho que a Juliana vai botar no mundo vai nascer completamente morto. Do quarto ao lado, Juliana delira em meio à febre alta e incontrolável, chamando desesperadamente por Mateo com a voz rouca. Mateo, Mateo, amor da minha vida, onde você está neste momento? Me ajuda, por favor. Me ajuda agora, Mateo querido. Suas palavras dolorosas se misturam com gemidos de dor e angústia profunda. Mateo, em sua casa distante na fazenda, desperta subitamente no meio da noite escura. Uma inquietação inexplicável e perturbadora tomando conta de seu peito enquanto pensa intensamente em Juliana. Janete dirige-se à empregada com uma frieza calculista e cruel que faz o sangue gelar nas veias. Feche muito bem essa porta pesada. Eu não quero que Juliana escute uma palavra sequer do que vamos conversar agora. Para todos os efeitos nesta casa maldita, esse menino nasceu completamente morto, Mariana. Não pense bobagem alguma. Vamos limpá-lo cuidadosamente. Depois você vai levá-lo para a Santa Casa de Misericórdia. Você vai deixá-lo naquela roda dos expostos que existe lá, onde as freiras piedosas recebem as crianças enjeitadas e abandonadas. Mariana, completamente desesperada e com os olhos marejados de lágrimas, questiona a patroa com voz trêmula e indignada. A senhora vai ter mesmo coragem de fazer uma coisa dessas tão terrível? Janete responde sem hesitação alguma, justificando sua crueldade implacável com sangue frio. Não vou deixar jamais que meu filho querido crie um filho bastardo como se fosse completamente legítimo dele. Nem que esse moleque divida com ele sequer um centavo da herança, que será exclusivamente dos meus netos verdadeiros e legítimos. Mariana prepara-se relutantemente para levar o bebê inocente junto com Damião, suas mãos tremendo visivelmente de nervosismo e horror. Damião questiona nervosamente para onde irão levar a criança indefesa e adormecida. Mariana responde com a voz embargada pela emoção. Para a Santa Casa de Misericórdia. Durante toda a viagem silenciosa pela madrugada fria, Mariana se emociona profundamente com o bebê nos braços e sussurra com o coração completamente partido. Chora, meu filho. Chora alto. Chora que daqui tua pobre mãe não pode te ouvir mais nunca. Eu sei exatamente por que estou fazendo essa desgraça terrível. Deus que me perdoe essa maldade. Deus que me perdoe essa crueldade. Mateo se despede cordialmente do amigo e entra pesadamente em casa, carregando uma melancolia inexplicável e profunda. Bartolo permanece completamente sozinho na varanda, refletindo profundamente. O Mateus vai morrer de tristeza e não vai conseguir esquecer aquela garota italiana jamais. Que amor desesperado é esse, santo Deus? Que amor avassalador é esse que domina o coração dele? Mariana carrega o bebê delicadamente no colo e, com muito sofrimento dilacerante, deixa a criança adormecida na roda dos expostos da Santa Casa. Uma freira bondosa pega imediatamente a criança, examinando-a com carinho maternal e ternura. Damião tenta confortar Mariana da melhor forma possível, que sente a dor lancinante e a culpa esmagadora de seu ato terrível. De volta à casa sombria, Mariana percebe que Juliana está ardendo em febre alta e perigosa. Implora que a patroa chame urgentemente um médico, mas a megera nega categoricamente. Juliana desperta completamente desorientada e pergunta imediatamente pelo seu filho querido. Janete tenta enganar cruelmente a italiana, dizendo com falsa compaixão: "Você já vai vê-lo em breve, minha filha. Se acalme e se aquiete. Vai vê-lo depois que se recuperar completamente. Procure descansar agora mesmo. Pensa primeiro em você agora, Juliana. Esqueça seu filho por enquanto. Você teve um parto extremamente difícil e perigoso." Juliana insiste desesperadamente em ver o filho, perguntando ansiosa se o bebê é homem ou mulher. Janete revela, então, a mentira cruel com uma frieza desconcertante. "Eu sei que era menino, mas agora me escute muito bem. Seu filho nasceu morto, Juliana, completamente enrolado no cordão umbilical." Juliana grita de desespero absoluto, sua voz ecoando pela casa inteira. Eu vou morrer! Eu vou morrer agora mesmo!" Mariana corre imediatamente para consolá-la, abraçando-a com carinho e ternura. As freiras dedicadas recebem cuidadosamente o bebê abandonado na madrugada fria. Mariana tenta pacientemente fazer Juliana se alimentar. "É uma canja nutritiva, dona Juliana. Tome pelo menos um pouco." Juliana se nega terminantemente a comer qualquer coisa. A empregada, genuinamente preocupada, insiste com carinho. "A senhora está perigosamente muito fraca. Tome essa canja quentinha. Não discuta comigo agora. Por favor, minha filha querida, não faça assim comigo. Tome ao menos essa canja." Juliana chora copiosamente e diz que quer morrer logo, que quer urgentemente seu filho de volta. Mariana responde com ternura: "O bambino está lá no céu com Deus, nosso Senhor, Juliana. É vero, viu, minha filha?
É vero mesmo. Olha, é muito difícil falar isso, mas o seu menino lindo nasceu com um cordão completamente enrolado no pescoço delicado. Exatamente como quase aconteceu com você no passado. Você está bem lembrada da história trágica que me contou? Juliana questiona preocupada sobre o enterro do filho querido. Mariana responde cuidadosamente. Ele não podia ter sido enterrado aqui mesmo no jardim da casa. Ele já deve estar sendo enterrado agora como um verdadeiro anjo. Janete ameaça friamente Damião. Você não viu absolutamente nada esta noite, Damião. Jamais vai me abrir a boca sobre isso. Ou então, eu mando você embora imediatamente e você não vai conseguir arranjar onde trabalhar em mais nenhum lugar desse mundo inteiro. Você vai esquecer completamente tudo que você viu e ouviu nesta noite terrível. Damião, visivelmente assustado, concorda rapidamente com a patroa e diz: Sim, senhora. Já esqueci completamente, madame. As outras empregadas comentam curiosas que não ouviram sequer o choro da criança. Mariana explica com tristeza. Nem poderiam mesmo ter ouvido. A criança não chorou nenhuma vez. Nasceu completamente morta. Nasceu com um cordão totalmente enrolado no pescocinho delicado. Coitadinha inocente. É verdade mesmo. Essa noite vivemos um verdadeiro inferno nessa casa amaldiçoada. Janete expressa cinicamente sua preocupação com Francesco e Marco Antônio. Eu realmente não sei o que dizer ao meu filho sobre isso. Pior ainda vai ser falar para o patrão de vocês. Ele queria tanto aquele neto bastardo. Uma das empregadas pergunta preocupada como está Juliana. Mariana responde com pesar, querendo morrer a todo custo. E Juliana chora amargamente ao lado do berço vazio do filho morto e chama desesperadamente por Mateu. Maria e Leonora conversam animadamente sobre os planos futuros da família. Maria desabafa com sinceridade. Sabe, dona Leonora, se tudo correr realmente bem, se a safra for verdadeiramente boa esse ano, eu quero que meu marido compre uma casa confortável em São Paulo. Eu morro de saudade terrível da minha filha Angélica. Leonora pergunta interessada sobre Rosana. Maria responde pensativa. Vai ficar aqui mesmo com o Mateu. É pensamento firme do Gumercindo, deixar o Mateu tomando conta aqui da fazenda inteira. Eles têm se dado extraordinariamente bem os dois. E parece que o Mateu tem demonstrado verdadeira competência. Leonora questiona a patroa sobre a saudade da filha que vai ficar na fazenda. A patroa fala abertamente sobre a diferença entre as filhas. Ah, não mesmo. A Rosana é completamente diferente. A Rosana não me preocupa tanto assim. Leonora conta detalhadamente sobre Mateu. Sabe, senhora, que esta noite passada, o seu genro, o Mateu, esteve lá na colônia dos trabalhadores. Passou a noite toda conversando intensamente com o meu Bartolo até altas horas da madrugada. Bartolo disse que ele está muito agoniado ultimamente. Creio que seja exatamente por causa daquela gente que está querendo levar todo mundo embora daqui. Maria completa elogiando genuinamente o genro. Ah, eu estou sabendo perfeitamente disso. Mariana continua tentando pacientemente cuidar de Juliana. A empregada, genuinamente aflita, diz: Não faça assim comigo, dona Juliana. A senhora não comeu absolutamente nada desde ontem à tarde. Teve um parto extremamente difícil. Precisa se alimentar adequadamente agora, senão... Juliana diz melancólica que queria desesperadamente ter visto o filho, mesmo que morto, e que chegou a ouvir claramente seu choro. Mariana tenta habilmente contornar a situação perigosa, dizendo: Você estava muito fraca naquele momento. Tinha sofrido muito durante o parto. Depois de que adiantaria ter visto o pobrezinho? Não ouviu coisa alguma. Foi apenas impressão sua. O seu bebê não chorou nenhuma vez. Nasceu completamente sufocado, exatamente como quase aconteceu com você. Você teve um parto muito difícil com a sua mãe. Mas agora, vamos esquecer tudo isso de uma vez, hein? Vamos comer alguma coisa. A italiana, sem nenhuma vontade real de viver, diz amargamente: Tudo bem, então. Bota veneno nessa canja que eu como sem reclamar. Ela pediu expressamente para botar veneno na canja. Só assim ela comeria alguma coisa. A maldosa Janete comenta cruelmente: Você devia mesmo ter posto veneno na canja. Acabava de uma vez por todas com essa história toda. A empregada questiona Damião suspeita para onde ele foi com Mariana, tarde da noite. Damião explica nervosamente, reforçando a mentira. Eu fui levar a dona Mariana e a criança morta. A empregada ainda desconfia se a criança estava realmente morta. O homem confirma categoricamente: Estava sim. Estava completamente morta. Eu levei ela para ela ser enterrada bem longe daqui. O casal espanhol finalmente adota o bebê abandonado. Irmã Teresa pega carinhosamente a criança no colo. Venha cá, meu pequeno anjinho, que você já tem pai e mãe verdadeiros e vai ser registrado oficialmente em nome dos pais adotivos dele como filho completamente legítimo. Irmã, viu como a espanhola chorou copiosamente quando dissemos que o filho dela tinha nascido esta madrugada? A outra freira completa emocionada. Também o pai ficou com os olhos completamente cheios de lágrimas de alegria. Irmã Teresa continua, segurando ternamente o bebê no colo. Eu percebi claramente. Eu percebi mesmo, com a graça infinita de Deus,
Esta criança abençoada vai ter uma família verdadeiramente boa. Dê um beijo carinhoso nele de despedida, irmã Letícia. Provavelmente nunca mais veremos esta criança preciosa de novo, nesta vida terrena. Irmã Letícia se pergunta curiosa sobre qual será o nome que darão para o menino. Juliana discute tristemente com Mariana por ela não ter conseguido ver seu filho e faz um pedido verdadeiramente tocante a Mariana. Então, quando o tempo estiver bom, a senhora me leva para ir botar umas flores bonitas lá onde o meu bambino está enterrado. Gumercindo questiona Mateu diretamente sobre seus sentimentos mais profundos. Eu quero te fazer uma pergunta séria, italiano. Eu quero que você me responda com toda a sinceridade possível. Você já esqueceu completamente daquela sua italianinha? O italiano responde com honestidade absoluta. Eu ainda às vezes penso nela com saudade. Mas não é exatamente como antigamente. Por que o senhor está me perguntando especificamente isso? O sogro abre seu coração completamente e diz para o genro: porque eu gosto imensamente de você, italiano. Eu não quero que absolutamente nada estrague essa nossa amizade verdadeira. Mateu retribui sinceramente o sentimento do sogro e questiona o motivo real de toda a conversa. E Gumercindo, visivelmente emocionado, responde com o coração na mão. Porque eu nunca jamais imaginei que eu fosse casar uma filha minha com um italiano vindo do outro lado do mundo, sujo e fedido, como você me chegou aqui. Mateu ri alegremente e alfineta o sogro. Tá bem, mas tua filha gostou muito do meu cheiro. É exatamente como o senhor gostava do cheiro das negrinhas, não é verdade? Gumercindo fica subitamente sério e revela seus verdadeiros sentimentos. Estou falando muito sério agora. Eu quero que você saiba uma coisa importante, italiano. Se você se der realmente bem com a minha filha, vai sempre se dar bem comigo também. Porque eu nunca tive um filho homem, que foi a coisa que eu mais queria na vida, para deixar tudo o que eu e meu pai construímos nessa vida. E eu não gosto muito do Dr. Augusto, que acabou se casando com a minha filha Angélica, porque ele não gosta nem um pouco de terra. Ele é um bacharel almofadinha. Eu quero sinceramente que você seja o meu filho verdadeiro, o filho que eu nunca tive, ou então o neto precioso que você vai me dar. Francesco e Marco Antônio, após uma longa jornada, decidem finalmente voltar para casa, ansiosos e esperançosos, para reverem Juliana e conhecerem o novo membro da família. De volta ao quarto sombrio, Juliana segura um prato de comida entre as mãos trêmulas, mas não consegue sequer levar um garfo à boca. Com a voz fraca e carregada de dor, ela confessa: minha vontade era me levantar e ir embora daqui. E eu perdi completamente a vontade de viver, Dona Mariana. Mas eu nunca, jamais, vou conseguir esquecer isto que eu perdi. Mariana, tentando desesperadamente animá-la com palavras de esperança, responde gentilmente: também não fale assim, minha senhora. A senhora é jovem, bem casada e tem toda uma vida pela frente. Vai ver que amanhã mesmo vai estar cheia de filhos pequenos agarrados às suas saias. Nesse momento tenso, Marco Antônio, perguntando imediatamente pela esposa, sua mãe, Janete, está aguardando na sala com uma expressão sombria e calculista estampada no semblante. Janete, hesitando por alguns instantes, mas acabando por revelar a tragédia inventada, declara com falsa tristeza: a criança nasceu enquanto vocês estavam fora da cidade. Nasceu morto, Marco Antônio. Infelizmente é verdade, meu filho querido. Sua mulher teve um parto extremamente difícil e a criança nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Eu lamento profundamente, Marco Antônio. Eu lamento mesmo de coração. Foi uma fatalidade terrível, meu filho. O filho, atordoado com a notícia devastadora, pergunta imediatamente pela esposa e sobe as escadas apressadamente para encontrá-la. Francesco, perplexo e ainda processando a informação, pergunta sobre como aquilo pôde acontecer, mas começa a desconfiar sutilmente da explicação detalhada de sua esposa. No quarto, mergulhado em silêncio, Juliana permanece com o olhar completamente perdido no vazio. Marco Antônio entra devagar. Aproximando-se cautelosamente da cama, eles conversam em sussurros sobre o triste acontecimento que mudou suas vidas. O marido a envolve em seus braços protetores, e os dois choram juntos, unidos na dor compartilhada. Em outro cômodo da casa, Francesco e Janete conversam minuciosamente sobre os detalhes da suposta tragédia. O homem pergunta, demonstrando curiosidade crescente e preocupação genuína: mas o que foi feito daquela criança, Janete? Que fim você deu ao pobre inocente? A megera, cada vez mais enrolada em suas mentiras elaboradas, responde calculadamente: eu não podia mandar enterrar no jardim da nossa própria casa, não é mesmo, Francesco? Eu não podia deixar que a Juliana visse o filho dela naquele estado deplorável. Ele se surpreende visivelmente com a explicação pouco convincente e continua questionando-a insistentemente, ainda sem compreender completamente o motivo de tanto mistério em torno do assunto. Janete tenta se justificar com crescente nervosismo. Eu fiquei completamente desesperada vendo aquela criança nascer morta nas minhas próprias mãos. Foi a única solução que me passou pela cabeça naquele momento terrível. De volta ao quarto,
O marido tenta corajosamente animar a esposa desolada. Foi uma pena imensa, uma pena terrível. Mas a sua vida não pode parar aqui por causa disso, meu amor. A mulher, mergulhada em profunda tristeza, diz que prefere morrer a continuar vivendo sem seu filho. O marido, com o coração completamente cortado, ao ouvir as palavras desesperançosas da esposa, responde gentilmente: "Não fala isso, Juliana querida. Você me magoa profundamente. Eu também estou sofrendo junto com você. Eu queria o seu filho como se fosse meu próprio, você sabe muito bem. Meu pai também está completamente chocado com o que aconteceu, Juliana. Então, seja forte por nós." Marco Antônio segue tentando incansavelmente dar esperança para que ela recupere a vontade de viver. "Quando você se levantar dessa cama e se recuperar, eu não vou deixar mais você ficar trancada aqui nessa casa sem fazer absolutamente nada. Fique boa logo, que você vai trabalhar lá na casa bancária do meu pai. Eu ainda não conversei com ele sobre isso, mas eu tenho certeza de que ele vai gostar muito daí." A italiana sorri pela primeira vez em dias, genuinamente animada com a perspectiva de não ficar mais trancada em casa sem propósito algum. Francesco entra silenciosamente no quarto. Ambos se olham fixamente, com os olhos marejados de tristeza compartilhada e compreensão mútua. Nos corredores da casa, Mariana instrui discretamente os empregados: "Se o senhor Francesco vier a perguntar qualquer coisa, vocês digam que deixaram a criança na roda, na Santa Casa de Misericórdia. Vocês deixaram a criança lá, mas ela já estava morta." Foi a única explicação que me veio na cabeça quando ele perguntou insistentemente. Damião levanta cautelosamente a possibilidade de o patrão decidir ir até a Santa Casa e investigar pessoalmente a história. A megera responde com convicção absoluta: "Ele jamais vai fazer isso, Damião. Imagina só se alguém descobre que saiu daqui uma criança e foi deixada na roda, morta." E adverte severamente aos empregados: "Mas que a Juliana jamais, em hipótese alguma, saiba disso. Ou então, ela vai correndo desesperadamente atrás do filho." De volta ao quarto íntimo, Francesco, visivelmente emocionado, tenta carinhosamente animar a nora querida. Com ternura paternal, ele declara: "Eu quero ver você de pé para enfrentar a vida, minha filha. Não envergonhe a memória do teu pai, que era um homem forte e corajoso. Então fica aqui chorando até secar completamente suas lágrimas. Mas depois me levanta para enfrentar corajosamente a vida, filha querida. Porque você não morreu, não é mesmo? Entende o que estou dizendo? Eu te amo como minha própria filha." O homem não consegue resistir à emoção. A abraça ternamente e eles choram juntos, unidos pela dor e pelo amor. Marco Antônio se emociona profundamente e confessa a Juliana: "Ele te ama tanto, Juliana querida, que às vezes eu penso sinceramente que você é minha irmã de sangue." Alguns dias depois, Paola dirige-se elegantemente à casa bancária para tratar de assuntos financeiros. Francesco pergunta cordialmente sobre o pai dela e sua família. Marco Antônio, ao ver Juliana finalmente em pé e fora do quarto, a repreende com preocupação genuína. A mulher responde com determinação renovada que precisa ser forte, seguindo fielmente os sábios conselhos do sogro, afirmando com voz firme: "E nada mais nesta vida maldita vai me fazer chorar novamente. E eu vi meu pai e minha mãe serem cruelmente jogados no mar, por causa daquela peste terrível no navio durante a travessia, e eu já chorei por eles tudo o que eu tinha para chorar. Sempre que eu estiver próxima ao mar, Marco Antônio, eu posso jogar uma flor delicada na água, porque lá é o túmulo eterno do meu pai e da minha mãe. Depois, eu vou colocar uma flor também para o meu filho. Eu não me conformo de não saber onde foi enterrado." O homem se irrita visivelmente e diz com a voz firme e decidida: "Quando você um dia jogar flores no mar para os seus pais queridos, jogue algumas também para ele. É porque eu sei que você chora por ele e pelo seu amado Matteo." A italiana o tranquiliza completamente, dizendo com a voz suave, como uma melodia: "E eu não vou mais chorar desnecessariamente, meu amor." Na fazenda vizinha, Rosana briga intensamente com o marido por ele estar trabalhando arduamente no cafezal durante suas horas de descanso. O italiano explica pacientemente que precisa ajudar o amigo querido, que estava gravemente doente. Altino visita Gumercindo na fazenda e conta detalhadamente sobre o incidente na cidade. Daquele entrevero todo que o amigo também presenciou lá na capital da província, sobrou para mim uma pedrada dolorosa na cabeça, e alguns dias que fiquei com a memória um pouco prejudicada. Maria, com saudade evidente, pergunta se o amigo viu a filha durante sua estadia na cidade. Altino a tranquiliza gentilmente, assegurando que sua filha está muito bem e em segurança. Eles discutem longamente sobre o desejo crescente de Gumercindo de comprar uma casa na cidade, e as promissoras oportunidades de negócio que poderiam surgir por lá. Em outro local, Damião conta detalhadamente a Antenor que se encontrou casualmente com Nana, e que ela não acreditou nem por um momento na história do capitão do mato não estar atrás do filho dela.
Antenor afirma categoricamente que não está mentindo e questiona com curiosidade sobre onde Nana está vivendo atualmente. Damião acoberta protetivamente a irmã, explicando: por isso ela botou o pé no mundo e não deixou nem rastro para trás. Para ela, você continua sendo o temido capitão do mato, a serviço do tal de Gumercindo, e ela tem absoluta certeza de que o mardito está atrás do filho dele. Na venda local, Batista reflete filosoficamente com o esperto menino Tício. Mas eu fico pensando constantemente, Tício, que esse povo é completamente ingênuo. Eles vieram lá da terra natal deles, atravessaram corajosamente o mar e os oceanos atlânticos para acabar com a vida deles no Cabo da Enxada, aqui nestas terras. Tem momentos que me dá uma pena imensa. O menino astuto e observador provoca maliciosamente o homem. O senhor tem pena deles, mas rouba eles descaradamente na caderneta de compras. Batista se irrita visivelmente com a sinceridade cruel do menino. Que conversa é essa agora, seu neguinho mal educado? Eu te corto essa língua lubrificada se você falar bobagem novamente. Você me deixa extremamente nervoso. Já me deu até soluço. E depois, Tício, aqui eu faço exatamente o que o nosso patrão manda fazer. Ele não pode perder essa gente trabalhadora, Tício. Se essa italianada toda fosse embora daqui, ele estaria completamente ferrado. O menino, demonstrando sabedoria surpreendente, responde: é verdade absoluta. Não adianta ter milhões de pés de café se não tiver quem colher cuidadosamente o fruto, não é mesmo? Batista fica completamente surpreso com a profundidade da observação do menino. Do que exatamente você está falando, Zico? De onde você tirou essa ideia? O menino continua desenvolvendo seu raciocínio lógico. Se o nosso patrão tivesse que derriçar pessoalmente esses milhões de pés de café que ele possui aqui, ele ia começar hoje e ia terminar quando exatamente? Nunca. Ele ia morrer no meio da derriça e não ia chegar nem na metade do cafezal imenso dele. Batista fica genuinamente maravilhado com a inteligência aguçada do menino, que ainda calculou precisamente quantos anos o patrão levaria para fazer todo o trabalho sozinho. O menino explica pacientemente o cálculo matemático e conclui: se toda essa gente junta leva todo o tempo que leva para fazer uma colheita completa, sem deixar o café se perder no pé, se não tivesse italiano, nem escravo para fazer isso por ele, 50 anos exatos. 50 anos e alguns meses. E ainda sobrava café maduro no pé. Saber ler e escrever fluentemente, eu ainda não sei, seu Batista. Mas, cálculo matemático, eu sei fazer perfeitamente. Batista responde com orgulho evidente: eu sei que você sabe muito bem. Você sabe anotar corretamente na caderneta as despesas dos italianos. Mas onde exatamente você aprendeu tudo isso? O menino fica com o semblante visivelmente triste e responde com voz melancólica: contando uma por uma as chibatadas que meu pai levava amarrado no tronco, numa fazenda muito longe daqui. O homem respira fundo e completa filosoficamente: a fortuna dessa gente rica foi construída por dois tipos de pessoas, o escravo e quem planta o café. Mas é assim mesmo a vida. Dias depois, Juliana, demonstrando crescente desconfiança, questiona Damião sobre onde exatamente seu filho foi enterrado. O empregado, visivelmente angustiado com a pergunta, responde nervosamente: o pobrezinho nasceu morto, dona Juliana. Por que a senhora quer ficar sabendo onde ele está agora? O que a dona Janete falou não é mentira alguma. Eu, mais a dona Mariana, levamos o pobrezinho lá para a Santa Casa de Misericórdia e deixamos ele na roda dos expostos. A gente põe a criança lá dentro cuidadosamente e faz essa roda rodar devagar. A criança passa para o lado de dentro. Alguém pega essa criança lá do outro lado e aí ninguém fica sabendo quem deixou essa criança e quem pegou a criança do lado de dentro. Juliana fica profundamente desolada ao saber do destino que foi dado ao seu filho. E vocês deixaram o meu filho lá sozinho? Damião conclui com tristeza: morto, dona Juliana. Completamente morto. A criança não chorou nenhuma vez. Estava morta, dona Juliana. Morta. Juliana quer saber urgentemente onde fica exatamente a Santa Casa e exige determinadamente que Damião a leve até lá imediatamente. Damião tenta desesperadamente dissuadir a italiana. Não, não faça isso de jeito nenhum, dona Juliana. Eu não posso fazer isso, dona Juliana. Olha, eu sei perfeitamente como a senhora está sofrendo, dona Juliana. Mas, pelo amor de Deus, não me peça isso. Imagine só o que pode acontecer de terrível. A senhora chegando lá e procurando por uma criança que foi deixada morta naquela madrugada fria. Vai ser o maior escândalo da cidade, dona Juliana. Nem o seu Francesco vai conseguir perdoar a senhora. Se tivesse nascido viva, eu ia ser a primeira pessoa a levar a senhora lá. Juliana confessa timidamente ter pensado que ouviu distintamente o choro do bebê naquela noite. Damião, tocado pela dor dela, conta sua própria história trágica. Um dia eu estava apanhando violentamente no tronco, dona Juliana, por ordem expressa do pai da Madame Janete. De repente, eu percebi que meu filho pequeno contava nos dedinhos as chibatadas que eu levava.
O feitor batia com verdadeiro gosto, porque a lei dizia claramente que eu só podia levar 50 chibatadas. Antes eles podiam bater o quanto quisessem, mas depois veio a lei. Aí a gente só podia levar 50 chibatadas no máximo. E o meu filho, ele contava cuidadosamente cada uma que eu levava. Então a senhora não me pergunta mais sobre o seu filho. Ele estava morto. Ele está morto. O meu, eu perdi ainda em vida. Eu nem sei o que foi feito dele depois. Juliana se emociona profundamente com o relato e para de insistir sobre o assunto. Damião, completamente desolado, reflete sozinho em voz baixa. Dá uma vontade tremenda de contar toda a verdade para ela. Na mesma tarde, Bartolo reclama do clima escaldante do Brasil com seu amigo Batista. Mas os dias estão ficando cada vez mais quentes, não é mesmo, amigo Batista? Parece que neste país tropical o sol não apaga nunca. Mas quando é que nós vamos ver tudo coberto de branco, igual a minha querida Itália? Batista ri gostosamente e conta com bom humor. Desculpa, mas dá vontade de rir mesmo. Aqui, esses cafezais imensos só ficam brancos na florada quando bate uma geada forte. Não chega a ser neve de verdade. E isso aqui ninguém conhece, ninguém nunca viu. Mas quando cai uma geada das boas, é um desastre completo, porque queima todos os pés de café. Bartolo fica genuinamente curioso, e o amigo continua explicando pacientemente as belezas e as tristezas da geada nos cafezais. O italiano elogia sinceramente o amigo por estar falando tão bem a sua língua e questiona com interesse. Por que não se planta uva aqui nestas terras férteis? Para fazer o bom vinho, não é mesmo? Quando eu era bambino, na minha Itália querida, eu tomava do bom vinho até na mamadeira. Mais tarde, Gumersindo desabafa longamente com Altino sobre sua frustração crescente de Augusto não demonstrar interesse algum em trabalhar honestamente nas fazendas. Altino explica com fina ironia que o genro trabalha intensamente na política. E ele está indo muito bem até agora. Até o momento não fez absolutamente nada de útil. Mateus se intromete espontaneamente na conversa. Me manda ele aqui, senhor Altino, que eu boto ele para trabalhar de verdade. Mas esse seu genro, senhor Gumersindo, é um vagabundo de primeira categoria. Em casa, Rosana confessa abertamente a Leonora que não gosta nem um pouco de Augusto. Ele não presta para nada, Leonora. Do jeito que ele trata cruelmente a minha irmã, não pode prestar mesmo. Eu desconfio seriamente que ele tenha outra mulher lá em São Paulo. Na capital, Augusto confessa melancolicamente a Paola que não aguenta mais a vida complicada de ter que se dividir constantemente entre as duas mulheres, mas não consegue resistir aos encantos sedutores da italiana apaixonante. De volta à fazenda, Gumersindo tenta pacientemente entender no que realmente Augusto trabalha durante suas longas ausências. Mateo insiste categoricamente que o cunhado simplesmente não gosta de trabalhar honestamente. O cocheiro experiente de Altino parece genuinamente preocupado por Tizio dormir na senzala e demonstra curiosidade sobre o que exatamente ele faz na fazenda diariamente. Tizio explica com simplicidade: nasci numa fazenda muito longe daqui, mas não quero ficar lembrando constantemente disso. Faço ordenha das vacas de manhãzinha cedo e ajudo o seu Batista na venda durante o dia. Faço absolutamente tudo o que mandam eu fazer. Tizio afirma honestamente não ganhar dinheiro algum por esse trabalho árduo. Então o homem conclui, obviamente: então você é um escravo de verdade? Ele muda rapidamente de assunto e conta: eu fiquei alguns dias lá na capital da província, Tizio. À completa disposição da dona Angélica, que praticamente nunca usava meu serviço. O doutor Augusto me deixou lá exclusivamente a serviço dela, mas quem me usava mais frequentemente era a outra mulher. O cocheiro percebe imediatamente a curiosidade crescente do menino e tenta desconversar. O que eu queria dizer realmente é que vi lá muitos neguinhos espertos que nem você, ganhando dinheiro honestamente, engraxando sapatos de almofadinhas, vendendo várias coisas na rua, e nenhum tinha mais cara de escravo que nem você tem. O menino, como bom fofoqueiro curioso que é, insiste em voltar ao assunto anterior. O senhor falou claramente que o doutor Augusto deixou o senhor lá na capital da província para servir a senhora Angélica. Entendi perfeitamente que o doutorzinho Almofadinha tem duas mulheres diferentes lá na capital da província. Foi exatamente isso que o senhor me falou. O homem fica visivelmente desconcertado, tenta negar desesperadamente, mas acaba confessando sobre a amante secreta de Augusto. Tizio promete solenemente manter segredo absoluto sobre o assunto. Naquela mesma noite, Angélica questiona inocentemente o marido. Acabam sempre tão tarde essas suas importantes reuniões políticas? Ele desconversa habilmente e enrola a mulher com mentiras elaboradas. Não adianta eu explicar detalhadamente, você não ia conseguir entender. Voltando para casa, eu vinha pensando exclusivamente em você, minha querida esposa. Aliás, no meio daquela discussão toda sobre o sexo dos anjos, eu só pensava em voltar rapidamente para casa. Pensava comigo mesmo constantemente: o que exatamente eu estou fazendo aqui?
Minha mulher está me esperando pacientemente lá em casa, e eu fico aqui ouvindo tanta bobagem sem sentido. O infiel continua elaborando suas mentiras sofisticadas sobre política, enquanto Angélica permanece completamente ingênua às suas infidelidades constantes e adormece tranquilamente. No dia seguinte, Altino se despede cordialmente de Gumercindo e comete uma gafe tremenda ao tentar elogiar Angélica. É uma pena a senhora Maria do Socorro não estar aqui presente, pois eu gostaria imensamente de fazer um elogio à filha dela e gostaria que ela ouvisse pessoalmente. O macarrão delicioso da Paola. Já comi muito macarrão lá em São Paulo, naqueles famosos restaurantes de italianos. Nenhum serve um macarrão como o da Paola. Gumercindo fica completamente confuso e pergunta: que Paola exatamente?